Olá, meus amigos e minhas amigas, participantes do Self Video Course, Expertise em Apuração de Resultado. Vamos continuar nosso curso. Vamos falar da Classe 5, parte 2. Falamos da parte 1 e agora entramos na parte 2. Devemos até informar para vocês que teremos também uma parte 3, que cheguei à conclusão que esse assunto tem que ser muito bem mastigado, muito bem colocado, muito simplesmente colocado para que todos vocês entendam perfeitamente estes conceitos e se tornem um expert em apuração de resultado. Ok, vamos falar aqui da classificação de despesas. A classificação de despesas é um tanto quanto complicada, mas se nós o fizermos com muita atenção, com muita segurança, nós vamos descobrir que é um processo que se tornará perfeitamente compreendido. Vamos então fazer uma classificação de despesa que eu chamo isso passo a passo. O que vai acontecer? O primeiro passo que você vai dar é ao registrar uma operação da atividade econômica da empresa, da contabilidade. Se esta operação reduzir o patrimônio líquido financeiro, ela é uma despesa. Muito bem, é uma despesa. Para saber se é uma despesa do período ou não, nós temos que dar mais um passo. Olhar e perceber se o benefício daquela despesa foi consumido ou não. Se não foi consumido, ela é uma despesa antecipada. O que é que identifica a despesa antecipada? É uma despesa cujo benefício ainda não foi consumido. Exemplo, seguro. Ao se fazer o seguro, a empresa, no momento que ela faz o seguro, há uma redução do patrimônio líquido financeiro dela. Porque o benefício não foi consumido. Qual é o benefício do seguro? O benefício é o tempo em que o item do ativo, ou que o ativo da empresa, está protegido de qualquer ocorrência desagradável financeiramente. Então, o tempo. Vamos imaginar que o seguro seja 1 ano. Então, no momento que eu faço o seguro, o patrimônio líquido desce no valor do seguro, do prêmio do seguro que nós estamos pagando ou ficando a pagar, e este benefício ainda não foi consumido. Portanto, naquele instante ela é uma despesa antecipada. Contudo, ao passar do tempo, o benefício do seguro, quer dizer, o tempo que o item ficará segurado, vai reduzindo. Este consumo, esta redução do tempo que o bem está consumido, que nós vamos transformar isso numa despesa do período. Muito bem, se num determinado período nós temos somente 3 meses, nós vamos calcular pro rata temporis, ou seja, a despesa do seguro que foi consumido naquele tempo de 3 meses, e assim considerar. Muito bem, outra despesa antecipada, só para se ter uma noção bastante disso, é o pagamento de juros antecipados. Geralmente, isso acontece a curto prazo, a empresa empresta dinheiro por 3 meses e cobra antecipadamente os juros. No momento que ela empresta o dinheiro e cobra antecipadamente os juros, há uma redução no patrimônio da empresa tomadora do dinheiro. Mas, naquele exato momento, o benefício não foi ainda consumido. Qual é o benefício dessa vez? O benefício é que a empresa vai ficar com o recurso que ela tomou emprestado pelo prazo de 3 meses, por exemplo. Então, novamente, a partir do momento que esse prazo fosse esgotando, ele vai sendo consumindo essa despesa antecipada. Muito bem, então está aí a despesa antecipada. Em seguida, nós devemos observar que poderemos ter outro passo. A despesa registrada reduziu o patrimônio líquido é um registro de operação de atividade econômica, reduzindo o patrimônio líquido, é uma despesa.
nós vimos que se o benefício não for consumido, ela é uma despesa antecipada. E se o benefício for consumido, ela poderá ser uma despesa do período, uma despesa diferida ou uma despesa futura. Então vamos lá. Se o benefício dessa despesa foi consumido, nós devemos observar se esse benefício está relacionado a uma receita futura. Ou seja, eu tenho uma receita futura e fiz uma despesa relativa àquela receita futura. Então, essa despesa está relacionada àquela receita futura. Então, ela será considerada uma despesa futura. Lá no futuro, quando a receita for considerada, a despesa também será considerada para efeito de resultados. Se essa despesa estiver relacionada a uma receita diferida, ou uma receita que, se acontecer, acontecerá no futuro, essa despesa será considerada uma despesa diferida. E lá no futuro, se houver receita, essa despesa também será considerada como despesa do período para efeitos de resultados econômicos. Muito bem. E se esta despesa for consumida e não tiver relacionada com nenhuma receita, ela é uma despesa do período. Então, só revendo, uma despesa antecipada é uma despesa que aconteceu, cujo benefício ainda não foi consumido. E o caso que nós demos foram, os exemplos que nós demos foram seguro e pagamento de juros antecipado. Muito bem, isso é uma despesa antecipada. A despesa que reduziu o patrimônio líquido e foi consumido o benefício, ela pode estar relacionada a uma despesa futura. E o relacionamento dela à receita futura é que faz dela uma despesa futura. Ou seja, não existirá despesa futura se não houver receita futura. Relativamente, analogamente, a mesma coisa, despesa diferida. Há uma despesa cujo benefício foi consumido. Mas só que ela não pode ser considerada agora como despesa do exercício porque ela está relacionada a uma receita que, se acontecer, acontecerá no futuro. E, finalmente, a receita do período. Que é uma despesa que reduz o patrimônio líquido, cujo benefício foi consumido, mas que ela não está relacionada com receita nenhuma. Então, ela é uma despesa do período. Muito bem. Para completar aqui, nós vamos ver o processo de apuração de resultados econômicos. O processo de resultado econômico é esse aqui. Toda a classificação foi definida em função de você saber, de nós sabermos o que é uma receita do período e uma despesa do período. Do ponto de vista do regime de competência, do regime de apuração de resultado, o processo de apuração de resultado, do ponto de vista, ele é o seguinte: ele tem dois tipos de regime, o regime de caixa e o regime da competência do exercício. O regime de caixa nem se fala mais, é aquele que a receita só é considerada receita, ela é considerada receita se for recebida, e o pagamento, a despesa só será considerada como despesa se ela for paga. Então isso não existe, não tem mais condição de se utilizar isso. E da competência do exercício é realmente o regime que orienta toda a nossa classificação de despesas e receitas. As receitas, nós vimos, elas podem ser propriamente ditas e futuras. E as despesas, ela tem despesas propriamente ditas, ou seja, aquela do período, as futuras, antecipadas e diferidas, conforme nós já vimos. Tudo isso nos leva ao seguinte, a apuração de resultado. A apuração de resultado é feita com o total de receitas propriamente ditas, ou seja, receitas do período, comparada com o total de despesas do período.
Esse foi o objetivo maior das nossas classificações de receita e despesa. Muito bem. Para efeitos práticos, nós vamos agora fazer um exercício, que é uma parte prática, de aplicação desses conceitos em um determinado caso. Vamos aqui utilizar o Self-Test, que é um software que foi desenvolvido por mim e pelo Sérgio Maris, da Multimedia Design. Sérgio Maris. Sérgio é um dos melhores web designers do Brasil. O Sérgio que executou as minhas instruções contábeis para nós desenvolvermos esse self-test. Ele é extremamente amigável, se usa com facilidade, é uma ajuda fundamental para o professor. Ele consegue colocar todas as coisas e mostrar para o aluno os efeitos de uma operação em todas as demonstrações financeiras que estão contidas no self-test. E do lado do aluno, o aluno ele vê os efeitos contábeis acontecendo em todas as demonstrações financeiras. Vamos utilizar aqui o Digite 006. Esse exercício praticamente tem todas as definições aí que nós vimos. Vamos ver se isso acontece. À medida que nós fomos desenvolvendo, para aqueles que nunca viram ainda o self-test, vão conhecendo à medida que nós vamos desenvolvendo. Muito bem. Aqui é o seguinte: a empresa XY apresentou a sua posição financeira em 31/12/07, conforme podemos observar no balanço patrimonial inicial. O balanço patrimonial é aqui. O inicial é esse, e aqui é o balanço final. O inicial aqui é igual, o final aqui é igual ao inicial aqui. Ou seja, qualquer balanço final de uma empresa é igual ao inicial do próximo período. Muito bem, feito isso, nós vimos aqui, voltamos para a contabilização. Vendeu todo o estoque por 85.500. Vendeu todo o estoque. Se vendeu todo o estoque, a venda nós vamos observar em duas partes. Primeiro é a venda. Vendeu, botou dinheiro no caixa. 85.500. O que é que isso acontece? Quando você... Primeiro eu procuro sempre a conta de débito, depois procuro a conta de crédito. Se o dinheiro for para o caixa, evidentemente vai aumentar o patrimônio líquido. Se aumenta o patrimônio líquido, isto é uma receita. Então eu vou aqui e procuro a receita. Receita venda de mercadorias. 85.500. E aqui nós observamos, tá? Rapidamente, o balanço patrimonial, o caixa aumenta rapidamente aqui. E aqui aparece o resultado. Olha. O resultado significa que até agora tem um resultado de 85.500, que só teve uma receita. Se nós olharmos esse resultado aqui, resultado do exercício, é exatamente o quê? O demonstrativo de resultado econômico. Ou seja, o que é o demonstrativo de resultado econômico? É um demonstrativo que relaciona as operações que aumentaram ou diminuíram o patrimônio líquido. Por exemplo, aqui foi uma receita de venda. Ela aumenta o patrimônio líquido. É por isso que está sendo registrado demonstrativo de resultado econômico. E assim por diante. DGDD significa caixa. Caixa, tinha um caixa de 18 e entre 85 vai para 103.500, foi o que nós vimos aqui. Caixa 18 foi para 83.500. Tem aqui o DRE que vocês já viram. Tem o DOA, que é o demonstrativo das alterações no capital de giro. Evidentemente, quando entra 85.500 no caixa, o caixa faz parte de ativo corrente e capital de giro nada mais é do que ativo corrente menos passivo corrente. Se o ativo corrente aumentou, o capital de giro da empresa, o capital circulante dela aumenta. No caso aqui, 85.500 foi o aumento que houve no patrimônio líquido. Esse demonstrativo aqui, que é o demonstrativo das alterações no capital circulante, é semelhante ao DOA. Só que o DOA, ele parte do resultado do exercício e depois ele torna aquelas receitas e despesas que não alteram o patrimônio líquido, como por exemplo depreciação. Então, nesse caso, o DAC aqui é a mesma coisa, porque foi uma receita de 85.500 que alterou o capital de giro e o valor é o mesmo. Depois temos demonstração
das mutações patrimoniais. Ou seja, o patrimônio líquido foi aumentado devido ao lucro líquido, ou seja, aquela receita de 85.500 aumentou o patrimônio líquido, por isso que é uma receita. Então aumentou de 145. E aqui nós podemos olhar ainda. Bens mais direito menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Quem foi que aumentou aqui? Foram os bens. Aumentaram em 85.500. Qual foi a origem disso? Foi o caixa, que foi aumentado em 85.500. Portanto, houve aumento do patrimônio líquido financeiro de 85.500. Muito bem. Vamos adiante. Vamos para a classificação. Vamos agora. Se nós vendemos a mercadoria só é considerada vendida quando ela é entregue. Então, nós vamos entregar. Vendeu todo o estoque. Então, o estoque tem 22 mil. Quando você entrega o estoque, obviamente, o total do ativo será reduzido. Como isso aqui permanecerá igual, o patrimônio líquido, então, será reduzido. É por isso que, na entrega da mercadoria vendida, nós colocamos no demonstrativo de resultado como custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque a entrega da mercadoria é do estoque, e o estoque é registrado pelo custo de aquisição. Então é por isso que aqui entra como custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, débito de custo e crédito de quem? De estoque, porque o estoque vai entregar essa mercadoria, portanto vai ser zerado. 22 mil. 22 mil. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção porque nós falamos que custo não altera patrimônio líquido, e não altera. Porque quando você adquiriu estoque, você saiu o dinheiro do caixa e adquiriu estoque, não alterou nada. Mas quando você entrega a mercadoria é outra coisa. Que é uma entrega da mercadoria que provoca não o custo, só que a entrega é registrada pelo valor de custo. Dito isso, vamos partir para a nova operação aqui. Em 31/11/8, um seguro a empresa fez em 31/12/8 um seguro para os seus computadores registrado no balanço de 31/12/17, cujo prêmio totalizou 1.800. Esse valor foi pago da seguinte maneira: 1.800, 900 e 900 vai ser pago posteriormente. Então é uma despesa antecipada, não é isso? Isso é seguro. Seguro é uma despesa antecipada. Então você vem aqui, faz primeiro débito de seguros e crédito de caixa. Quanto foi? 900. Muito bem. E depois, débito de despesa antecipada, tem mais 900 que vai ficar a pagar. Débito de despesa antecipada, seguros e crédito e contas a pagar. 900. Quando você faz essa operação toda, veja o que aconteceu aqui. No meu balanço patrimonial, houve uma redução de caixa aqui de 400 nesse valor, 900 aliás, e aqui eu tenho uma conta a pagar no valor de 900. E o que é que isso foi aquela despesa antecipada de 1.800. Então, no momento em que aconteceu a despesa, ela foi registrada como despesa antecipada, porque o benefício ainda não foi consumido. Então, esse é o lado financeiro dessa operação. Imediatamente, ela reduz o patrimônio líquido financeiro. Mas o patrimônio líquido contábil, não. O patrimônio líquido contábil fica exatamente a mesma coisa. Tá certo? Se você olhar aqui, 56 do patrimônio líquido, pega uma máquina de calcular e faça isso, 56 mais 85.500 daria um patrimônio de 141.500 menos 22 mil que é a entrega do estoque, daria 119.500, que é exatamente o patrimônio líquido contábil. Então esse patrimônio líquido financeiro aqui deveria ser 119.500, mas aconteceu uma despesa antecipada. A despesa antecipada reduz o patrimônio líquido financeiro, mas não o contábil. Então, quando eu tiro 1.800, ele é 117.700. Está aqui o valor. E o patrimônio líquido contábil, nesse momento, fica igual. Não se altera. Por quê? Porque essa despesa antecipada ainda não foi consumida. Se ela não é consumida, ela não é considerada como resultado. E se não for considerada como resultado, como despesa,
ela não reduz o patrimônio líquido contábil. Correto? Então vamos em frente. Isso foi o lado financeiro dessa operação da despesa antecipada. Agora vamos olhar o seguinte. Vamos contabilizar o lado econômico dela, ou seja, quanto de resultado ela provocou nessa empresa. Olha, fez em 31 um seguro. No dia 31/12 ele fez um seguro no valor de 1.800. Vamos fazer o seguinte. O seguro por um ano, 1.800. Você pega 1.800 e você prorata tempo que a gente vai calcular qual foi o efeito econômico dessa operação no exercício de 2008. Tá certo? 1.800 você divide por 365 dias do ano. Dá 4,93 por dia, que é quanto esse valor do prêmio vai ser consumido, esse valor do seguro vai ser consumido. Então você conta os dias que tem dentro do exercício. Foi 30/11. Foi 30/11 que foi feito o seguro, tem mais 31 dias para fechar o ano. Então 31 dias vezes vai dar 152,88. Então aqui nós temos uma despesa do exercício. Ela é do exercício agora. Ela foi consumida. O seguro foi consumido um período aí de 31 dias, não é? 152,88. Então você faz débito de despesa, olha só. Você vê, quem vai alterar agora aqui é só o patrimônio líquido contábil, porque o financeiro já foi alterado. Olha aqui. Despesa de seguro. Pá. Crédito de quem? Despesa antecipada. Porque a despesa antecipada é o seguro que ainda não foi consumido, que está lá. Então eu vou tirar daqui. Dizer, essa parte já foi consumida. Então eu vou acreditar 152,88. 152,88. Muito bem. Feito isso, nós vamos observar aqui no balanço patrimonial, olha só. Isso aqui já desceu, tá certo? Você vê, o patrimônio líquido contábil foi alterado. O patrimônio líquido financeiro, nessa operação, não teve alteração nenhuma, porque ele já foi alterado anteriormente. E aonde é que está essa parte de despesa antecipada que foi consumida? Está exatamente no DRE. É por isso que ela vem e altera o patrimônio líquido contábil. Ela foi considerada como despesa e como despesa reduz o patrimônio líquido contábil. Perfeito isso. Vamos lá novamente para ver o que acontece aqui. A depreciação anual dos computadores é de 20%. Então vamos ver. Os computadores aqui tem 20 mil. Se é de 20%, nós vamos ter uma depreciação, e a depreciação é do período, como todo mundo sabe, né? 20%. Por que do período? Porque, lógico, eu estou com esse computador no início do período, ao final do período ele foi consumido 20%. Então vou botar despesa de depreciação, uma despesa de depreciação, e essa despesa de depreciação vou para lucros, para depreciação acumulada de máquinas e equipamento, 4 mil. E com isso, nós vamos observar aqui algumas coisas. Primeiro, o balanço patrimonial. Ao resultado do exercício aqui, está em 59.347,12. Tá certo? Se nós chegarmos aqui, ó, nós vamos ver por quê. 85 menos 22, menos 4 mil, menos 152 de despesas de seguro, estão aqui. O valor de 59.347. Vamos olhar por curiosidade o DOAR. O DOAR parte do lucro líquido, 59.347,12. E ele diz o seguinte, 59.347,12. Como dentro desse resultado, como nós vimos aqui, tem uma depreciação. Essa depreciação do ativo não afeta capital de giro. Então o DOAR usa o 4 mil aqui, reduzindo. A mesma coisa. No demonstrativo de resultado tem despesa de seguro aqui 152,88. Despesa de seguro também não afeta o capital de giro. Então é por isso que ele é estornado aqui no DOAR. Mas no DACC, que nós consideramos tão somente as operações que afetam o capital de giro. E se nós olharmos aqui, a operação que afetaram o capital de giro foi nada menos 85.500 e
22 mil. Quando você faz isso, 63.500 é o resultado das operações até agora que afetaram o capital de giro dessa empresa. Então, é uma demonstração muito mais limpa. Eu estou olhando porque essa demonstração para mostrar o que aconteceu no capital circulante. O DOAR também é para isso. Mas aqui eu estou olhando e ela está totalmente limpa. Ela tem o demonstrativo do resultado econômico vezes 63.500. No DOAR fica algo poluído, né? Depreciação, bota aqui um resultado, depois tira a depreciação, tira a despesa antecipada, fica um negócio meio difícil, inclusive, de explicar. Tá certo? Essa que é a diferença entre esses dois relatórios. Muito bem. Fechado isso aí. Fechado. Vamos para o item 3. Item 3. Em 25/10, assinou um contrato para a realização de um seminário sobre o futuro da economia digital no Brasil. Recebeu 55 mil à vista, mas o seminário só será realizado em 25/2. Então, olha só. Uma prestação de serviço cujo dinheiro é recebido agora, no momento, mas que vai ser entregue esse seminário lá em fevereiro de 2009. Então isso é tipicamente o quê? Uma receita futura. Se é uma receita futura, vai ter aqui débito de caixa, vai alterar, vocês vão ver, vai alterar o patrimônio líquido positivamente, o patrimônio líquido financeiro. E vai ficar aqui receitas futuras, 55 mil. Feito isso, está aqui, olhamos o patrimonial, né? Aumentou o caixa aqui, e aqui aparece no resultado do exercício, no resultado futuro, 55 mil. É um resultado futuro, uma receita futura que está ali, tá certo? Muito bem, por isso o patrimônio contábil está a mesma coisa ainda. Vamos lá. Neste mesmo dia, se comprou um projetor multimídia para uso do seminário por 6.800. Se comprou, simplesmente é um ativo. E ativo não reduz, não é despesa nem receita. É simplesmente um ativo. Ativo não reduz parte da operação financeira. Então, vou botar aqui equipamento 6.800 e crédito de caixa 6.800. Mas, obviamente, o ativo gera uma despesa, né? Comprou 6.800 à vista e fez um seguro no ano para esse projetor, pagando um prêmio de 360 à vista. A vida do projetor é estimada em 5 anos. Olha só, então nós vamos calcular a depreciação dele. 6.800 dividido por 5, 1.360 ele é a depreciação dele anual. 1.360. Muito bem. O seminário, em 25 assumiu o contrato na realização do seminário, ok. Nesse mesmo dia, ou seja, no dia 25 do 10, se é 25 do 10, eu vou contar do dia 25 do 10 para o dia 31, quantos dias de depreciação eu vou consumir. 25 do 10. 10 é outubro. Outubro são 31, portanto, 6 dias. 6 dias de outubro. Novembro mais 30 dias. E dezembro mais 31 dias. Portanto, são 67 dias. 67 dias. 1.360 nós vamos dividir por 365. Achar por dia. E aí, vamos multiplicar isso por 67. Deu 249,64. É a depreciação, essa depreciação pro rata que nós calculamos, a depreciação desse período, do dia 25 do 10 até o dia 31, deu 249,64. Mas essa depreciação acontece uma coisa. Essa depreciação não é do período, ela está se referindo a um item aqui do ativo que vai obter receita com o seminário. E essa receita é uma receita futura, portanto, isso aqui é uma despesa futura. Então, nós vamos classificar dessa maneira. Débito de despesas futuras. Cadê?
Aqui, débito de despesa futura, obviamente nessa despesa futura está lá depreciação. E crédito de quem? Crédito da depreciação acumulada de máquinas e equipamentos. Quanto foi? 249,64. 249,64. Portanto, essa despesa não participa do resultado e nem do patrimônio líquido. Muito bem. Aconteceu, nesse mesmo dia comprou o projetor à vista e fez o seguro de 1 ano para esse projeto, pagando um prêmio de 360 à vista. Olha só, então fez naquele dia um seguro, pagou 360 à vista. Então vai ser despesas antecipadas seguros e crédito de caixa, porque pagou à vista 360. Feito isso, olha aqui, 360. Perfeito! O 360. Muito bem. Vamos então calcular agora a parte desse seguro, ou seja, a parte econômica dele, pro rata tempore, que foi consumida nesse período. Então, o seguro é de 360. Você divide 360 por 365, número de dias, encontra 0,98 por dia. E nós vamos contar do dia 25 do dia 25 do 10. Não é isso? No dia 25 do 10 foi exatamente isso. 25 do 10. Então, 6 de outubro, 6 dias de outubro, 30 de novembro e 31 de dezembro. Isso é a mesma coisa, 67 dias vezes isso aí. Vai dar 66,08. Isso é a despesa que nós temos de seguros relativa a isso. Também é uma despesa futura, porque ela está relacionada a uma receita futura. Então nós vamos colocar aqui em receita, em despesas futuras, uma despesa de seguro relativa ao seguro efetuado para o projetor multimídia, que foi adquirido para obter receita com ele no futuro. Então, esse aqui, despesas futuras, ele vai para seguros. Ele está seguros. Então, consumimos uma parcela dele, 66,08. Feito isso, nós vamos partir agora para esse item 3, já foi totalmente contabilizado. Vamos para o item 4. A empresa decidiu investir num projeto para o desenvolvimento de um produto. Para isso, em 5/11/8, comprou um equipamento por 38 mil à vista. Comprou o equipamento por 38 mil à vista. Vamos lá. Máquinas e equipamento. E crédito de caixa 38 mil. Esse equipamento vai gerar receitas que, se acontecer, será no futuro, será em exercícios subsequentes. Portanto, é exatamente um tipo de receita que é chamada receita diferida, se houver. É uma receita diferida. Mas, aliás, é uma receita não existe receita diferida. É uma receita de exercício subsequente, se houver. Bom, a empresa investiu para o desenvolvimento de um produto para isso em 5/11, comprou um equipamento tal, e ao mesmo tempo fez um seguro de 1.200. Ora, se eu seguro de 1.200, um ano à vista, 1.200, novamente, eu vou considerar esse seguro. Despesa antecipada, novamente, despesa antecipada. Caixa, 1.200. Agora eu vou calcular o seguro, a parte econômica, ou seja, quanto nós consumimos desse seguro no exercício. 1.200
divido por 365. 365, vou achar isso aí, 328. E vou ver quantos dias. Preço de investir num projeto para isso em 5/11. 5/11. Para 30/11 são 25 dias. E mais 31 dias de dezembro. Portanto, multiplica isso, dá 184,11. Ora, então nós consumimos desse seguro 184,11. Mas só que ele não é desse período, ele está relacionado com a receita pendente. Porque esse projeto é desenvolvimento de uma receita que, se acontecer, acontecerá no futuro. Portanto, todas as despesas relativas a esse projeto será considerado diferida. Então, nós vamos considerar aqui despesa diferida, tá certo? Opa, aqui o seguro de caixa não tinha feito ainda. Tá bom, lá é débito de seguro, crédito de caixa 1.200. Aqui vai ser débito de despesas diferidas e crédito de seguros. No caso, quanto foi? 184,11. Então veja só, esse seguro está sendo relativo a esse equipamento que foi adquirido. Adquirido para quê? Para um projeto que vai, se acontecer, se gerar receita, será em período subsequente. Então isso caracteriza que toda despesa relativa a esse projeto será considerada uma despesa diferida. Entendido isso? Ok, então vamos em frente. E ainda teve outras diversas despesas retomadas com o projeto que totalizaram 1.865. Outras despesas, nesse caso aqui, são despesas diferidas, crédito de caixa, porque é relativo ao projeto, toda despesa relativa a esse projeto é diferida. Caixa. 1.865. Vamos analisar aqui toda. A empresa decidiu investir num projeto, para isso adquiriu, comprou um equipamento por 38 mil. Esse equipamento sofre também depreciação. Se equipamento é 10% por ano, 38 mil, 10% por ano dá 3.800. 3.800 dividido por 365 dias dá exatamente 10,41 centavos por dia. Vamos ver quantos dias. Ok, ele foi adquirido no dia 5/11, portanto, dentro do período do exercício 2008, nós consumimos depreciação quantos dias? 5 para 11, para 30 são 25 dias, e mais 31 do mês de dezembro, 56 dias. Dá 583,01. Depreciação, só que essa depreciação vai ser considerada uma despesa diferida. Despesa diferida. E vamos creditar, obviamente, ao fundo de depreciação, de máquinas e equipamentos, o valor de 583,01. 583,01. Muito bem. Feito isso, nós vamos aqui, está dizendo que a líquida do imposto de renda é 30%. Vamos ver qual foi o lucro do período. R$ 59.347,12. 59.347,12. 30% disso dá quanto? 30% dá 17.804,14. Então vamos contabilizar o imposto de renda. Provisão de imposto de renda a pagar. Não é isso? E imposto de renda a pagar. R$17.804,14. 17.804,14. E aí terminamos o nosso demonstrativo de resultado aqui e todo o exercício.
eu gostaria de explicar mais uma vez. A provisão para o imposto de renda significa isso: a empresa tem um lucro e com uma taxa de 30%, ela vai pagar posteriormente ao governo 30% do lucro que ela teve. Então é débito de provisão para imposto de renda, aqui foi debitado, e o crédito vai ser uma obrigação da empresa que ela vai pagar no exercício seguinte. Portanto, terminamos todo o nosso exercício e agora vamos ver o nosso resultado. O self-test ele dá imediatamente o resultado se você acertou e quanto você acertou, qual foi a sua nota. Então vamos avaliar aqui, avaliação de resultado. 100, a nota obtida. Olha aqui, ele diz, receita líquida. O valor obtido foi 35 e o valor correto é 35. Custo. O obtido foi 22 e o correto foi 22. Depreciação 4 e o correto 4. Seguros obtidos 152,88, 152,88. E o imposto de renda. Portanto, meus amigos, nosso exercício foi resolvido com sucesso. Bom, eu gostaria de dizer a vocês que eu acho que vocês devem rever isso aí várias vezes, 1, 2, 3. Se ainda restar dúvidas a respeito disso, vocês podem ligar diretamente para mim, o seu professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que terei o maior prazer em sanar qualquer dúvida que você tenha a respeito dessa aula. Então agradeço a atenção de vocês e espero contar com vocês novamente na parte 3, que nós vamos analisar mais profundamente as despesas e os custos, e com isso fecharemos o capítulo relativo a custo de despesa. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.